Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite também aos amigos internautas que hoje estamos ao vivo pelo Facebook. E antes da gente iniciar a nossa preleção dessa noite, eu gostaria de convidar cada um de vocês para que nós repousássemos o nosso corpo físico, serenasse nossas mentes e corações, para que nós possamos usufruir de toda a energia positiva que essa casa tão querida exala, fruto do trabalho dos amigos espirituais que aqui chegaram bem antes de nós, preparando esse ambiente, para que nós pudéssemos estar aqui agora, sentindo essa paz, esse amor em nossos corações. Agradecemos a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui agora reunidos, podendo refletir um pouco sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou. E pedimos a Ti, Senhor, a força para que nós possamos renovar a nossa fé, a nossa energia para estarmos conduzindo as nossas ações, os nossos pensamentos por essa encarnação, aproveitando-a da melhor maneira possível. Que possamos, Senhor, nos despedirmos dessa encarnação bem melhores do que aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, o tema dessa noite, vocês já devem ter lido aqui, a importância de cuidar daquilo que nos foi emprestado, o corpo físico. O nosso corpo físico, ele é o veículo do nosso espírito. Às vezes a gente esquece, mas nós somos espíritos que estamos vivendo uma vida material, passageira. E por que a gente acaba esquecendo? Porque às vezes a gente dá importância demais às coisas externas do que aquilo que realmente nós viemos aqui fazer, que é depurar o espírito, melhorar o nosso espírito, voltar para a erraticidade, para o plano espiritual, melhor do que nós chegamos aqui. E a gente cuida bem desse veículo se a gente fizer um paralelo com os veículos que a gente usa. Nosso carro. A gente cuida bem do carro? Tem gente que cuida bem demais, né? E lava toda semana, até com essa estiagem que a gente está aqui, né? Não é recomendável, mas enfim, cuida. E quando ele já está meio velhinho, vai lá e faz todo o esforço para trocá-lo. Às vezes tem gente que investe mais no próprio veículo do que na casa, no próprio conforto, na própria educação, né? Se a gente cuida tão bem do nosso carro, por que a gente não vai cuidar bem do nosso corpo físico? Ele é o veículo do nosso espírito, ele é o veículo de nós mesmos. O carro, durante o uso, ele vai perdendo o brilho da tinta, a gente vai dando umas raspadinhas, vai batendo aqui e ali. Aí a gente às vezes tem que parar para fazer uma funilaria, um polimento, etc, etc. O nosso corpo também precisa disso. A gente precisa parar de vez em quando para a gente fazer um check-up médico, ver aquilo que não está indo muito bem com o nosso corpo e, segundo a recomendação médica, corrigir. Nós estamos falando aqui do corpo físico. A gente poderia estar falando aqui do nosso corpo espiritual, do nosso perispírito, mas estamos falando do veículo, do nosso carro aqui, do nosso corpo. Então a gente precisa, tal como os carros precisam parar para fazer revisão, a gente precisa parar de vez em quando para fazer os check-ups, para a gente cuidar do nosso corpo. Essas batidinhas, essas coisas que a gente vai provocando no carro, a gente faz isso no nosso espírito também, no nosso corpo. Porque tudo o que nós fazemos, pensamos, agimos, de alguma forma fica impresso no nosso perispírito. Cometemos um ato ruim, essa impressão negativa vai ficar impressa no nosso perispírito.
tal como as coisas boas que nós fazemos também ficam impressas ali. Então, aquilo que nós passamos nessa experiência material, nós vamos imprimindo no nosso perispírito. E o perispírito continua depois do nosso desencarne. Ele está junto com o espírito. Então, cuidar da nossa funilaria é importantíssimo. E se a gente for parar para pensar, na pior hipótese de alguém cuidar do corpo, o que a gente pode fazer de mais grave com o nosso corpo físico? A pior coisa é o suicídio. Esse é o maior desprezo possível que você dá ao seu próprio corpo. E ainda não estou falando das implicações espirituais, eu estou falando do nosso corpo físico. Eu não sei se vocês sabem, mas por ano, os dados oficiais da Organização Mundial de Saúde, a OMS, é em torno de 1 milhão de suicídios registrados, oficiais. Eu dei uma olhadinha um pouquinho antes de vir para cá, era umas 5:30 da tarde, o número desse ano já estava em 695.431 suicídios cometidos só esse ano, dos relatos oficiais. Os números são muito maiores que esses, a gente sabe disso, mas os relatos oficiais são esses. Teve um sociólogo, aliás, um precursor da sociologia, um francês, Émile Durkheim, que ele fez toda a teoria sociológica dele em cima do suicídio. Francês, ele estudou as taxas de suicídio na França em diferentes porções da sociedade. Dividiu lá entre católicos e protestantes, qual que era a taxa de suicídio entre católicos, entre os protestantes, entre ricos e pobres, entre aqueles que moravam na cidade ou no interior, nas fazendas. E ele começou a observar que essas porções de populações tinham taxas diferentes de suicídio. E baseado nisso, ele construiu a teoria sociológica dele. Ele começou a observar, por exemplo, um dado que me chamou muita atenção quando eu estudei a vida do Durkheim. A taxa de suicídios de pessoas mais ricas da França daquela época era maior do que a taxa de suicídio dos pobres, dos mais pobres. A taxa de suicídio daqueles que tinham religião era menor do que a taxa de suicídio dos ateus. Isso é tão importante, estudar o suicídio, o porquê do suicídio, porque, do ponto de vista espiritual, é o maior erro que nós podemos cometer. Por quê? Nós interrompemos a nossa programação reencarnatória, aquilo que nós viemos fazer aqui. Nós interrompemos a vida e vamos para o plano espiritual com energia vital ainda. Porque o que é o desencarne físico? É quando a energia vital se exaure, acabou. Ali o espírito está pronto para se desprender do corpo físico. Agora, quando eu interrompo isso, no auge da minha energia vital, por algum motivo, não estamos aqui para julgar, o espírito, o perispírito, carrega essa energia vital e o desenlace do corpo físico fica muito mais difícil. O sofrimento é muito grande. Então, jamais a gente pode optar por essa atitude. O quanto mais a gente puder influenciar as pessoas a não cometerem suicídio, é um ato de caridade, é um dever do espírita, não só do espírita, mas de todos os esclarecidos, mas em particular nós aqui, nós temos que ajudar sempre aquela pessoa. E a gente pode ver os sinais: depressão. A depressão é uma das principais causas, não é talvez a mais influente, eu não sei dizer isso, mas a depressão é um indicador de um potencial suicídio. Então, se a gente identifica no nosso meio, na nossa família, nos nossos amigos, alguém sofrendo de depressão, ajude, seja caridoso, porque pode chegar nesse ponto. Existe outro tipo de suicídio,
que a gente pode cometer sem perceber. A gente pode chamar de suicídio indireto. É o mau uso do nosso veículo, o mau uso do nosso corpo físico. Vou dar alguns exemplos aqui. Acho que todo mundo sabe aqui que comer açúcar demais é ruim. Certo? Principalmente para quem tem predisposição a diabetes ou outras doenças influenciadas pelo alto consumo do açúcar. E uma dada pessoa que sabe disso, vai lá, faz os exames e o açúcar dá lá 200, 300, 400. O limite é 99, se não me engano. E continua comendo açúcar, e continua comendo doces, ela está começando a cometer um suicídio indireto. Mas espera aí, Marcela, ela não deu um tiro na cabeça? Não deu, realmente, não foi isso. Mas ela está descumprindo uma orientação, sabidamente, foi informada e está usando mal o veículo, o corpo físico. É uma forma de suicídio. E vários de nós nos suicidamos, sem saber. Desencarnamos e depois que estamos lá, com a ajuda do plano espiritual, dos nossos amigos espirituais que vão nos receber, com a nossa consciência que é retomada. Quando o espírito está liberto do corpo físico, nós temos plena consciência do que nós somos. E naquele momento a gente vai ter que fazer uma análise, uma autocrítica, sim. Eu me suicidei. Não dei um tiro na cabeça, mas eu não soube cuidar do meu corpo. Eu não me alimentei corretamente. Eu não fiz exercícios físicos na medida correta. Aliás, na medida correta. Porque tudo que é exagerado, regime em exagero também é ruim. Exercícios em exagero também é ruim. A gente vê atletas de altíssima performance que têm expectativa média de vida mais baixa do que a média da população. Então, a gente tem que tender ao equilíbrio. Então, os abusos de comida, bebida, preguiça, sedentarismo, sexo, luxúria, a gente precisa abrir o olho. E a doutrina nos dá algumas ferramentas para abrir o olho. Ela nos ensina a lei de causa e efeito. Se você come demais, o que acontece? Você engorda. Agora, se você fica viciado na comida, dependente da comida, você passa a ser um dependente emocional da comida. O teu espírito fica viciado naquela comida, no ato de comer. Às vezes você nem está com fome, não tem necessidade de comer, mas você come. Porque às vezes a causa é outra. É uma depressão, algum problema emocional, algo que tenha acontecido, e você compensa na comida, compensa na bebida, nas drogas ilícitas, ou lícitas, né? Nem sei por que é essa divisão, para mim são drogas. No sexo, temos que tomar muito cuidado com o sexo, porque a energia sexual é a mais poderosa energia que nos move. E o mau uso dela implica em quê? Em impressões muito negativas no nosso perispírito. O sexo desregrado, você faz conexões de baixa vibração com todas aquelas pessoas que você teve relações. E você vai responder por isso. Nós vamos responder pelo uso que nós fizemos do nosso corpo físico. Tal como você empresta um carro do seu amigo, faz uma viagem irresponsável, bate, você vai ter que prestar contas. Porque nos foi emprestado. Nos foi emprestado. Pela natureza, por Deus. Então nós temos que tomar cuidado. E muito cuidado. Não se perder demais nos prazeres da vida. Na Grécia Antiga, tinha um filósofo chamado Aristipo de Cirene. Ele começou um movimento filosófico chamado hedonismo. Não sei se já ouviram falar. Mas a palavra hedonismo vem de hedone, que quer dizer prazer. Esse filósofo defendia que nós tínhamos que viver pelo prazer. A finalidade da vida era o prazer, seja ele qual for. E muitos de nós vivemos no hedonismo ainda hoje. De várias idades.
Em particular, a gente vê muito em jovens, que às vezes perderam a vontade de lutar ou resolveram seguir um caminho mais curto para obter o prazer e vão caindo nas drogas, na vida desregrada. Então o hedonismo hoje em dia não tem mais espaço para uma vida saudável, não cabe. Depois veio Epicuro, um outro filósofo também grego, que falou que o objetivo da vida é o prazer, sim, só que com responsabilidade. Ele colocou a palavra responsabilidade na busca pelo prazer. Ele colocou a palavra equilíbrio na busca do prazer. Foi uma grande evolução, e uma evolução muito importante, eu acho, particularmente, porque Epicuro não acreditava na vida após a morte. Para ele, morria, acabava. Né? Não tinha perpetuidade da alma, do espírito. Né? Então, foi uma consciência já diferente que nos chegou. E esse ensinamento do equilíbrio, do controle, ele é primordial para que a gente possa ter a conservação do nosso veículo, que é tão importante. E também não podemos exagerar. Eu tenho que ser bonito o resto da vida, cirurgias plásticas e mais plásticas, e cremes e não sei o quê. Aí eu vou para a vaidade, de novo. Vou para o lado dos defeitos morais. Então, cuidar do corpo não faz mal nenhum a gente se apresentar esteticamente bem. Acho que até deve, né? Devemos sim buscar a estética, mas com equilíbrio de novo. A palavra é o equilíbrio. Cuidamos do nosso corpo, nossa obrigação. E cuidar do corpo do próximo é a nossa obrigação? Com certeza. Se eu sei que refrigerante e açúcar em excesso faz mal, por que eu vou incentivar meus filhos a tomarem refrigerante demais, a comerem doces demais? Estou falando demais, não é que eles não mereçam um chocolatinho, não. Merecem, sim. De acordo com as atitudes deles, claro. De acordo com o resto da alimentação, desde que seja equilibrado. E tem uma história muito bonita de cuidar pelo próximo. Queria terminar a preleção lendo para vocês aqui. É uma história sobre uma antropóloga chamada Margaret Mead. Certa vez um aluno perguntou a ela o que ela considerava ser o primeiro sinal de civilização em uma cultura. O aluno esperava que a antropóloga falasse a respeito de anzóis, panelas de barro, pedras de amolar, alguma evidência dessa forma. Mas não. Mead disse que o primeiro sinal de civilização numa cultura antiga era a evidência de alguém com o fêmur, esse osso da coxa aqui, o maior, de alguém com o fêmur quebrado e cicatrizado. Olha que interessante. Por que? Ela explicou. No reino animal, se você quebrar a perna, você morre. Você não pode correr do perigo com a perna quebrada, você não pode ir até o rio beber água, caçar comida, e você é carne fresca e fácil para os predadores. Está com a perna quebrada, você não se desloca, você vira alimento. Nenhum animal sobrevive a uma perna quebrada por tempo suficiente para o osso sarar. Um fêmur quebrado que cicatrizou é evidência de que alguém empregou tempo para ficar com aquele que caiu, tratou da ferida, levou a pessoa com segurança e cuidou dela até que se recuperasse. Ajudar alguém durante a dificuldade é onde a civilização começa, disse Mead. E eu acrescentaria humildemente, é aí que começa a caridade, é aí que começa a nossa obra aqui. Muito obrigado, gente. Era esse o recado que eu queria passar para vocês. E eu convido novamente cada um de vocês a serenar a mente. Convido cada um de vocês a refletir sobre tudo isso que foi trazido aqui hoje. Como essas informações podem moldar o seu dia a dia, modificar as suas atitudes e pensamentos.
em prol da melhoria, da evolução espiritual. Que esses conhecimentos não fiquem guardados com vocês. Sejam multiplicadores desse conhecimento, aonde estiverem. E faça essa multiplicação com muito amor, muito carinho. Cuidem do seu corpo físico. Cuidem do corpo físico dos seus, daqueles com que convivem. Tenhamos esse cuidado com esse veículo maravilhoso que nos foi emprestado por Deus, para que nós possamos aperfeiçoar o nosso espírito. Gratidão, Senhor. Gratidão por esse corpo, gratidão por essa oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite.